Meninos, boa noite. O professor Lucas de Matemática. Estarei fazendo esse exercício de função de primeiro grau, né? Para que vocês, para que ajude vocês, né, a estar resolvendo os outros exercícios que eu passei da lista, né? Então, função de primeiro grau, como o nome já fala, o expoente é 1, ou seja, primeiro grau, né? Então, a equação, a sentença matemática que eu vou chegar nesses tipos de função, né? O expoente vai ser 1. Por quê? Porque o nome já fala, uma função de primeiro grau. A função de segundo grau, o expoente é 2, como o nome já fala. Mas a gente vai estar trabalhando função de primeiro grau por enquanto, né? Então, são situações muito comuns no nosso dia a dia, né? Que a gente usa uma função de primeiro grau para resolver muitos tipos de problema, né? Então, as funções são muito usadas, né, para resolver muitos problemas na matemática, certo? Muitos problemas do dia a dia, né, os matemáticos, né, que trabalham nas empresas, chegam em determinadas funções para ver se é vantajoso para a empresa, se não é, né, se é vantajoso produzir muitas peças, se não é vantajoso. Então, através de funções que eles têm essa noção, né? Então, vamos lá, ó. Função de primeiro grau. Vamos resolver esse problema aqui envolvendo função de primeiro grau. Um táxi cobra R$ 12 por um valor fixo de uma corrida, mais 80 centavos por quilômetro rodado. Responda. A. Qual função de primeiro grau representa esta situação? Escreva a função. Então, é um problema do dia a dia, né? É uma situação do dia a dia, corrida de táxi. E o item A quer que eu escreva essa função que representa esse problema. Então, o que eu vou pensar? Então, o preço da corrida eu vou chamar de P, ou seja, o preço da corrida. P de X. Por quê? Preço da corrida está em função de X. O que é X? Quilômetro rodado. Então, o preço de uma corrida é proporcional à quantidade de quilômetros rodados. É o que acontece. Não é em toda cidade que isso acontece, mas em muitas cidades isso acontece, né? Conforme os quilômetros rodados, você vai pagar o preço. Se andar muito, você paga mais. Se andar pouco, você paga pouco. Então, vai depender do que você anda, né? Então, aqui o preço está em função de X, ou seja, da quantidade de quilômetro rodado. Então, o que ele falou para mim? Ó, o táxi cobra R$ 12 por um valor fixo. Então, 12 é fixo. Ou seja, isso não muda, né? É R$ 12 o valor fixo. Mais 80 centavos. Se eu transformar 80 centavos para real, aqui não está R$ 12, então vou transformar 80 centavos para real. Vai dar 0,8, mesma coisa que 80 centavos. Vezes quem? Vezes X. Por quê? Porque ele vai me cobrar R$ 12 mais 80 centavos por quilômetro rodado. Então, eu vou pegar 80 centavos e multiplicar por X. Por exemplo, se eu andar 5 quilômetros, quanto que eu vou pagar nessa corrida? Ó, P de X, ou seja, P de 5. Eu vou pagar, se eu andar 5 quilômetros, aí no lugar do X eu vou substituir por 5, ó. 12 mais 0,8 vezes 5. Quanto que vai dar isso? 12 mais 0,8 vezes 5 vai dar 4. 12 mais 4 vai dar 16. Ou seja, se eu andar 5 quilômetros, quanto que eu vou pagar nessa corrida? R$ 16, certo? Então, P é o preço em reais da corrida e X é a quantidade de quilômetro rodado, certo? Então, a função de primeiro grau que representa essa situação é P de X, né? 12 mais 0,8 vezes x. Então, essa é a função de primeiro grau. Qual que é a diferença de função para equação? A equação a gente tem uma igualdade, né? A gente iguala um número ou a zero. A função a gente não tem essa igualdade, né? Ou seja, P de x é igual a 12 mais 0,8 vezes x.
No item B, ele falou assim, quanto uma pessoa irá pagar por uma corrida de 10 quilômetros? Então, P é o preço da corrida em reais e X é a quantidade de quilômetros rodados. O que é que você vai fazer? Você vai substituir o X por 10 e vai chegar no preço. Vai ficar P de 10 é igual 12 mais 0,8 vezes X, que é 10. Vai ficar assim, então, ó, P de 10 é igual 12 mais 0,8 vezes 10 dá 8. 12 mais 8, 20. Ou seja, uma corrida de 10 quilômetros, quanto que eu vou pagar? 10 reais. Não, desculpa, 20 reais. 12 mais 8 que é 20. No item C é o seguinte, ó. Se uma pessoa chamar o táxi e quando o táxi chegar desistir da corrida, quanto irá pagar? Não é uma situação comum, gente, mas pode acontecer. Às vezes pode acontecer um imprevisto, a pessoa cancelar. O táxi chega, a pessoa desiste da corrida. Aí a pergunta é, quanto que ele vai pagar pela corrida? Então, pensa comigo. Pensa comigo. Se ele desistiu da corrida, ele não andou nenhum quilômetro, ele andou 0 quilômetro. Então, vai ficar P de 0 é igual 12 mais 0,8 vezes 0. P de 0 é igual 0,8 vezes 0 é 0. 12 mais 0 é 12. Ou seja, se ele desistir da corrida, ele vai pagar somente o valor fixo, que é 12 reais. Certo? Por quê? Porque o táxi se deslocou até chegar na casa dele. Então, ele vai cobrar esses 12 reais dele. Certo, gente? Agora, o item D é o seguinte, ó. Esboce o gráfico que representa este problema. Então, isso aqui é o seguinte, o preço em reais da corrida, preço está em função da quantidade de quilômetro rodado, ou seja, P está em função de X. Então, o preço aqui vai ser o eixo Y, né? E a quantidade de quilômetro rodado, que é o X, vai ser o eixo X. Então, pensa comigo, ó. Por que eu coloquei esses valores? O valor fixo da corrida não é 12? Se ele andar 0 km, quanto que ele vai pagar? 12. Então, aqui está o primeiro par ordenado, ó. Se ele andar 0 km, vai pagar 12 reais. É o primeiro par ordenado, né, desse gráfico. X igual a 0, Y igual a 12. Ó. Se ele andar 8 quilômetros, 5 quilômetros, né? Vamos lá. Aqui, ó. 5 tá aqui, ó. Entre 4 e 6, né? Se ele andar 5 quilômetros, quanto que ele vai pagar? No item A, a gente não achou aqui que o P de 5 é 16? Ou seja, se ele andar 5, ele vai pagar 16 reais, ó. Então, segundo par ordenado, 5 e 16. X é 5, Y é 16. Então, eu vou unir os pontos no plano, ó. Então, x vale 5, y vale 16. Com dois pontos, é possível construir uma reta? Sim. Então, eu vou ter essa reta aqui, ó. Ó. Certo? Como que chama a equação dessa reta? P de x é igual a 12 mais 0,8x. Então, essa reta ela é representada por essa função. P de x é igual a 12 mais 0,8x, certo? Então, esse é o gráfico que representa este problema que a gente acabou de fazer. Então, se ele andar 0 km, vai pagar 12. Se ele andar 5 km, vai pagar 16 reais. Então, achei um ponto e achei o outro ponto, né? Então, com 2 pontos é possível. Com 2 pontos, é possível passar uma reta por eles, não é? Uma única reta por 2 pontos. Então, passei uma única reta por eles. Então, esse é o gráfico que representa essa situação, certo?
E espero que vocês tenham entendido essa videoaula, né, que venha ajudar vocês a resolver os outros problemas. Um abraço para vocês, até mais, tchau.